Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar sobre literatura infantil com o jornalista Marinho Freire e a artista visual Rebeca Silva. Ele que é escritor e ela ilustradora do livro Fica em Casa, Olga. Um livro bem bacana que vocês podem baixar na internet e também ouvir na internet. Mas sobre isso, o Marinho e a Rebeca que vão conversar com a gente. Gostaria de lembrar a vocês que essa live vai ficar gravada tanto aqui no IGTV do Nos Bastidores, quanto no nosso feed, assim também como no Spotify e no YouTube. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Olá, Marinho. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, sim. Boa noite, Márcio. Tudo certinho? Tudo certinho. E você, como é que tá aí? Tô bem. Na medida do possível, a gente estava levando, né? É verdade. Mas o interessante é como você disse, né, no final do seu livro, que a gente precisa ter fé que tudo vai dar certo e que as coisas vão melhorar, não é verdade? Sim, sim. Tem que manter a positividade e principalmente a paciência e dia, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Porque realmente é isso, né? Já está todo mundo saturado. Se a gente já está saturado, imagine as crianças, né? Então, é aquele jogo de paciência, de resiliência, de empatia. Sempre a gente tem que ir articulando, né? Agora, essa forma que você encontra na literatura, né? De conversar não só com a sua filha, mas conversar com as crianças e também os adultos, de forma geral, porque eu li seu livro e eu fiquei ali perdido na história, quer dizer, perdido no sentido de viajando na história, né? Fiquei ali viajando na história. Então, é uma coisa que a gente tem como entretenimento e também ajuda a gente a superar esses momentos aí que a gente está passando, né? Momentos de pensamentos, de que as coisas podem melhorar, mas será que vão melhorar? E o livro ajuda a gente a viajar e a pensar que as coisas podem ser positivas. Sim, sim. E foi muito por aí, assim, né? O livro, ele saiu, digamos assim, foi criado muito naturalmente e com base nessa minha experiência, nesse meu dia a dia aqui com alguém em casa. E depois nesse processo criativo, eu fui me tocando que realmente tinha muito a ver não somente com o meu cotidiano, mas com o cotidiano de muitas outras pessoas e várias outras famílias, pais, mães, cuidadores, que estão em casa, isolados com suas crias, né? E, e é isso. E depois também realmente me toquei que, no final das contas, acaba virando um material, não somente para as crianças, mas um material de apoio para os próprios adultos mesmo, no sentido de que pode inspirar as brincadeiras e acaba também isso, ajudando. Se a criança está entretida, normalmente o adulto já está um pouco mais calmo em casa, né? Que a criança entediada dá mais trabalho, isso daí é um fato. Né? É verdade. Eu vejo que você até começa o livro fazendo uma recomendação que eu achei bem bacana. Eu até anotei aqui para a gente conversar sobre ela, que foi o seguinte: não falte paciência a mães, pais e cuidadores, né? E aí eu faço uma pergunta logo a você aqui sobre essa questão. Esse livro, né, obviamente é um livro para crianças, mas também passa aí pelo imaginário, pela vontade dos adultos de quererem ler para os seus filhos, de quererem compartilhar com eles, não só os filhos, mas sobrinhos, as crianças das suas famílias. Né? E aí eu penso aqui o seguinte: esse livro tem feito mais sucesso com os cuidadores das crianças ou com as crianças? Rapaz, essa é uma pergunta boa, viu, Márcio? Que eu não sei te responder ainda. Acho que eu vou até aproveitar essas ferramentas do Instagram e uma hora dessas convocar a galera que leu o livro para fazer essa pergunta, né? E aí, sério, quem gostou mais foi você? Por exemplo, Olga gosta do livro, mas com certeza eu gosto mais que ela. Eu já li para ela algumas vezes, já mostrei o audiobook também. Então, é isso, né? E aquela chamada ali no, digamos assim, no começo do livro, né? Aquela, digamos assim, aquela dedicatóriazinha. É, é isso, porque realmente, assim,
as crianças estão vivendo, acho que, por exemplo, Olga, que na época tinha 4 anos e agora está com 5, ela tem uma noção que a gente precisa ter uma série de cuidados, que não está dando para sair, mas ela ainda não tem noção da gravidade. As crianças vivem essa situação, mas acho que são os adultos que realmente fazem o gerenciamento, né? E eu falo muito de paciência porque é uma coisa que eu chamo para mim mesmo, que eu sou... é, Hoje em dia eu já estou mais paciente, mas eu não sou um cara super paciente, sabe, velho? Eu até gosto de brincar muito que tem dias que o Fica em Casa Olga não dá certo aqui em casa, sabe? Tem dias que é uma maravilha, mas tem dias que o bicho pega tal. Até para não ficar parecendo de maneira alguma que é tipo assim, que é fácil, tá parecendo Não, não. É complicado para quem está ali 24 horas por dia fazendo esse gerenciamento da criança em casa e tendo que lidar também com os afazeres da casa, com a vida conjugal, com o trabalho, porque o trabalho não paga, os boletos não esperam. Então, É verdade. é isso. Então, eu acho que tem. Você falou que sentiu que é um tipo de livro que os adultos vão gostar, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que chama a empatia não é só para as crianças, é para os próprios adultos que estão vivendo essa situação também, né? Verdade. Eu só preciso fazer uma ressalva aqui, falar rapidinho aqui com a Rebeca. Rebeca, eu acabei de te enviar um convite. Você aí aceita esse convite aí, que vamos entrar os três aqui online. O Instagram colocou essa ferramenta agora que a gente pode conversar até 4 pessoas numa mesma live. Eu achei super bacana. Então, o que acontece? A gente envia aqui o convite e aí você aceita. Ou então, Rebeca, o que você pode fazer é mandar esse convite para mim também, apertando aí uma camerazinha que aparece, eu acho, na página de vocês. E aí você manda essa camerazinha que eu aceito do lado de cá também. Agora tenta mandar para mim, então. Ela está dizendo que aceitou várias vezes. Mas tenta mandar para mim, então, aí, que você... Será que tem a ver, Márcio, com a versão do Instagram que de repente Rebeca está usando, que se permite ou não essa ferramenta? Ah, talvez. Se você puder atualizar, então, seu Instagram. Eu acabei de ver aqui, subi uma mensagem dizendo que a Rebeca não pode participar. Eu acho que talvez seja a versão do Instagram. Se você puder fazer essa atualização aí, Rebeca, enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Marinho e a gente vai descobrindo sobre a questão do livro em si, né? Você começou a falar que esse livro vem aí da sua própria experiência pessoal com a sua filha, cujo nome realmente é Olga. Eu pensei que Olga fosse um nome difícil, né? Mas não, realmente Olga é o nome da sua filha. Então, você trata aí dessa questão, desses dias que você tem passado, quer dizer, esses dias não, né? Desse ano, esses Sim. vários meses que a gente tem passado em isolamento, e você traz essa sua experiência pessoal com a sua filha. É justamente isso, Marinho. Eu queria saber de você, como tratar desse assunto, né? No expor a intimidade, e dar essa ideia também para os cuidadores de crianças através de um livro, através da literatura, para que as pessoas consigam ficar com seus filhos e dar a eles meios, formas de vencerem essa pandemia, né? O isolamento social. As pessoas não querem que a gente fale isolamento social, mas eu me sinto isolado do mundo. Que a gente, nem os nossos próprios entes queridos, a gente tem abraçado ultimamente, né? Então, eu acho que justamente o isolamento. Eu queria que você falasse desse seu processo aí de criação, exatamente o que você falou. Certo. É interessante como começou, porque a pandemia, de formação sou jornalista, mas nos últimos anos eu trabalhei mais com comunicação de modo geral, com produção cultural e de eventos. E há muito tempo estou com vontade de roteirizar, de escrever algo. E aí a pandemia, digamos assim, nos últimos anos eu tenho pago minhas contas principalmente com eventos. E com a pandemia, com a parada dos eventos presenciais, deu aquela reviravolta na vida de todos nós e eu me vi em um momento assim, porra, não tenho mais evento para fazer. E aí rola a pandemia, esse isolamento em casa, começou esse processo de abertura dos editais e ao mesmo tempo essa porra, de repente vou tentar aproveitar esse momento de isolamento em que eu estou de certa forma parado para tentar desenvolver algo do tipo.
E aí eu tinha escrito o Fica em Casa Olga, assim, já, digamos, uma primeira versão, já meio que com essas ideias. E como eu te falei, assim, eu começo muito mais explorando essa intimidade da casa, esse dia a dia ali, das coisas que a gente já brincou, que minha esposa também, aí eu misturo, porque aí a gente mistura um bocado de coisa, né? Porque, por exemplo, tem esse lance da intimidade da casa, tem esse lance de você querer ajudar a criança a lidar com esse momento de isolamento e através de opções de entretenimento em casa e, ao mesmo tempo, mostrar para a criança que é isso, passar aquela mensagem que realmente hoje não dá, que a gente compreende que ela está meio chateada porque não tem amiguinhos para brincar, que realmente não traz a solução. O livro não tem um final super feliz ali, né? Terminou a pandemia, não. Por outro lado, rolou também esse pensamento de, pô, uma criança passa pelo isolamento. Uma criança, uma pessoa pode passar por vários tipos de isolamento social. Por exemplo, a criança que ela pegou catapora, esse livro pode ser lido por uma criança também que pegou catapora, sabe? Que está precisando ficar fora de contato com outras pessoas, outras crianças. Então, o que eu falo, não, eu quero dar também, quero falar de isolamento, mas não quero falar de pandemia necessariamente. E aí depois, logo na sequência também, aí eu pensei, pô, será que eu faço uma família? Mas dentro desse processo hoje em dia de ser discutida essas novas formas de paternidade, eu falei, porra, por que não fazer o pai e a filha? Já que Isso, quase todos os essa, livros que eu tenho aqui são, seja dos bichinhos, seja as figuras humanas, seja na nossa própria, e não deixa de ser um reflexo da nossa própria sociedade, são situações de modo geral entre mãe e filha, ou mãe e filho. Mas eu falei, pô, vamos tentar dar uma mexida nisso também, né? E aí que a gente foi juntando digamos, vários pedaços, montando um quebra-cabeça, assim, misturando ideias, desejos, essa oportunidade do próprio edital, que, por sinal, o Fique em Casalga conta com apoio financeiro do programa de Blanc Bahia, através Ué? da Fundação Pedro Calmon e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. E aí foi isso, foi aquela oportunidade de ouro de botar, botar o bloco na rua, né? Botar o projeto para circular. beleza. A Rebeca entrou aqui. Ó, a Rebeca, todo mundo consegue ouvir a gente direitinho? Consigo. E vocês? Tá massa, Certinho. Ah, que tudo bom. certo. Então, o Marinho estava conversando aqui com a gente sobre a questão do processo criativo dele para o texto, né, do Fica em Casa, Olga. Vocês podem baixar aí na internet gratuitamente, ainda ouvir o audiobook. E como é o processo para você, Rebeca, o processo de criação, da ilustração? Você ouve o que os escritores têm em mente, você traz aí as suas ideias, as suas lembranças de infância, há um padrão ilustrativo que você usa? Como é que faz isso na sua cabeça para você ilustrar essas histórias? Primeiro, boa noite para todo mundo. Estou muito grata pelo convite, por estar aqui podendo falar de literatura infantil ainda mais. Meu processo com Olga foi, foi muito gostoso, porque quando o Marinho me entregou o texto, geralmente quando eu recebo o texto, eu leio ele em alta voz aqui em casa. Porque de outros livros, né, que eu já ilustrei, então eu leio ele em casa. E quando eu peguei o texto, eu li para Mabel. E aí ela Mabel é sua falou, filha. é minha filha de 3 anos. Ah, que E bacana. aí ela falou, mas eu não conheço Olga. Ela disse. Eu falei, você vai conhecer. E mais ou menos, Marinho tinha me dado umas indicações do que ele imaginava de imagens. Algumas eu segui também, achei que valia a pena seguir as imagens, outras eu fui um pouco mais além, ou voltei um pouco, né? Porque ilustração infantil, de livro infantil, é isso, a gente. Uma ilustração mais antiga, quando você pega um livro de ilustração mais antigo, dos anos 80,
70, os livros eles ilustram exatamente o que o texto escrito está falando, né? E a ilustração atual, ela se beneficia também da possibilidade de contar um pouquinho mais, contar coisas que nem estão ali presentes no texto, assim, de forma explícita, ou fazer uma volta a um momento anterior a esse momento que se fala, de que se fala no texto escrito, né? Então, foi muito bom, assim, fazer, porque também fazia parte da minha realidade, né? Porque foi o livro, assim, não foi um livro que eu digo, foi suave no sentido de tenho as minhas referências aqui. Todas as imagens que eu coloquei, eu tinha fotografias, mais ou menos de Mabel entediada, sabe? De Mabel jogada no tapete, brincando. Então, aquele fundinho azul é um tapete que a gente tem aqui em casa que eu fiz. Então, os elementos fazem parte também da nossa, do nosso dia a dia, assim, do que a gente tem de cenário também, já que a gente estava falando dessa coisa de estar em casa, né? E eu falei, olhei para as minhas fotos que eu tinha guardado no meu celular, eu falei, eu já tenho referência suficiente. Não preciso ir buscar nenhum referencial de posição. Ah, deixa eu ver como tal ilustradora resolveu isso, né? Como ela resolveu tal coisa, porque às vezes a gente vai em busca mesmo das nossas referências para saber como elas resolveram determinadas ideias, porque uma coisa é você ter uma ideia e outra coisa é você colocar ela no papel, né, ilustrada. E eu já tinha aqui um arsenal de imagens de Mabel, que era uma Olga, né? Não deixava de ser uma Olga assim nas coisas do dia a dia, nas necessidades, nos tédios e nos pedidos para sair, para conviver com as pessoas. E foi mais ou menos assim, seguindo o fluxo mesmo do que eu já tinha. Se dizem que escrever é reescrever, então ilustrar também é reilustrar o É, que acontece ao nosso redor, né? é uma reescrita. Eu acredito que é uma forma de texto também, né? É uma forma de texto. E o livro ilustrado para criança, ele precisa dessa imagem, né? Essa imagem além do texto mesmo. Às vezes um livro de criança é só imagem. Às vezes um livro é bem pouco texto e imagem, né? Então, o livro ilustrado, que é um reconhecimento assim que eu luto bastante, que conversei muitas vezes com o Marinho, é esse reconhecimento de qual autoria mesmo, né? Que uma pessoa, quando ela ilustra o livro, ela trabalha junto com o autor para dar imagem àquele texto, né? Para ilustrar de fato o texto. Então, às vezes as pessoas acham que veio do computador, às vezes as pessoas acham que são imagens copiadas de algum lugar, que você tem um banco de imagens e que você pega essas imagens de lá. E eu gosto sempre de dizer que foi tudo desenhado, foi tudo pintado à mão. Então, os meus referenciais eram as fotos que eu tinha minhas, mas foi tudo pintado, então é tudo feito. E quando não sai do jeito que eu queria, eu fico com raiva, refaço. E aí, sabe, é esse processo mesmo artístico de criação. Então, é um trabalho de coautoria, assim, de fato, né? E agora, quando você fala nesse processo de coautoria, de adaptação daquilo que você está vendo ali para ilustrar, eu penso na questão da fala, da questão do diálogo, né? E aí, Maria, eu te faço uma pergunta que me deixou muito assim pensativa à medida em que eu li o livro e também quando eu leio o livro que é voltado para criança, que é a questão da adequação do vocabulário para esse vocabulário infantil. E além disso, assim, através de rimas, através de palavras específicas. Quando você foi criando o texto para o livro, quando você foi pensando nas palavras que você ia usar, nos elementos de vocabulário ali para conversar, dialogar com sua filha e também com outras crianças, né? Porque, na verdade, estava pensando em fazer um livro para essas outras crianças. Você adequou, pensou na adequação da linguagem, pensou no uso da palavra, pensou no uso da rima? Foi preciso fazer isso? Ou você foi falando no seu texto e pensando na sua própria intimidade com sua filha, pensando nos seus próprios diálogos com a sua filha? Como é que foi a criação e a escolha e a adequação do vocabulário para você?
Foi interessante, assim, que esse é meu primeiro livro, né? Então tudo para mim é um tanto novo. E foi interessante que do primeiro texto até o texto final, eles são muito parecidos, mas eles são muito diferentes dentro dessas nuances que você falou, né? Qual expressão mudar. Eu contei com uma baita ajuda da minha companheira de Jéssica, porque querendo ou não, eu fui escrevendo. Aí teve um momento mesmo que eu estava usando muito diminutivo, aquela coisa de inho, inha, inha. Ela falou, não, porra, tá falando com criança, mas não é porque, tipo assim, não viaje nisso, sabe, velho? Então, a gente foi, pô, não, e tipo assim, já que eu não tenho todo esse domínio assim da escrita, eu não sou poeta, no primeiro momento eu pensei em fazer tudo rimado, mas eu falei, não, eu tenho mais familiaridade realmente com uma escrita um pouco mais solta, né? E aí tem alguns momentos que eu brinquei de Coloquial. rimar, mas eu não segui uma métrica certinha, aquelas regras, né? Mas aí eu fiquei nessa, falei, pô, não, vou jogar solto e fui realmente adequando, tanto que teve um momento final que Rebeca já estava para colocar, ela já estava propriamente com todas as ilustrações prontas. Falei, Rebeca, manda o texto. E eu fiquei na dúvida qual versão do texto ela tinha em mãos. Aí falei, pô, Rebeca, manda para mim. E aí a gente sentou de novo aqui em casa. Eu não, porra, não, isso daqui não tá legal. Aí tira uma vírgula dali, bota colar, muda uma palavra, sabe? E aí foi, é bem isso, velho. E como a Rebeca disse, o livro infantil, nesse meu processo criativo, foi muito isso. Eu fui pensando já meio que em algumas, como se fosse uma coisa meio até de roteiro de cinema, que a gente fala do storyboard, né? Você já pensa não somente no texto, mas assim, em algumas cenas que eu mandei para ela, e como ela disse, algumas foram aproveitadas, outras ela já fez uma outra criação, já foi para o outro lado. Então, e aí foi isso. Eu fui fazendo essa criação meio que junto, assim, de cenas e do texto, e até chegar na versão final, eu diria, acho que foram umas 5 versões de texto, e querendo ou não, é um texto relativamente curto, né? Simples, mas você realmente se prende nos detalhes para tentar criar uma fluidez, pensar em um vocabulário que se encaixe direitinho na linguagem das crianças, mas que também não fique abobado, como teve um momento que eu estava meio que querendo falar muitas coisas no diminutivo, sabe? Então, acho que até que chegou nesse momento assim que consegui ficar satisfeito. Beleza. Agora, você, Rebeca, você falou aí que esse não é a sua primeira ilustração de livro infantil, né? Então você já tem experiências com outras obras. E aí eu fiquei pensando aqui o seguinte, tanto Marinho quanto você me parecem, pelo fato de terem filhos, né? Eu acredito que pelo que vocês disseram e pelo que eu consegui ler no livro, vocês têm essa questão de pensar na educação também das crianças que estão lendo. E aí eu fico pensando como é isso na cabeça de vocês. Porque vocês criam um livro para falar com a criança. Você pinta um livro para falar com a criança. E como você mesma disse, às vezes não precisa nem de texto um livro infantil. Você precisa apenas de colocar as imagens e a criança se adequa ou entende aquilo que você está falando. Então, quando você começa a pensar nessa questão de educar a criança através das imagens e das palavras, né? Porque, querendo ou não, você dá dicas e conselhos aos pais, aos filhos, durante ali o correr do livro. Como é que acontece isso na sua cabeça? Quando você está fazendo as suas ilustrações, você pensa, pô, a Mabel um dia vai ler isso, ou eu vou ler isso da Mabel. Ou tem outras crianças aí no mundo, né? Outras Olgas, outras Mabéis aí pelo mundo que vão ler esse livro. Como é que você pensa na questão do livro poder ser usado também pelos pais como uma questão de ferramenta de educação ali para a criança, para ajudá-las a entender o mundo através da palavra e da imagem? Quando eu estou criando, e é um processo artístico normal, né? Como qualquer outro não, mas é um processo artístico de criação de imagem, de pintura e de um trabalho finalizado em si. Nesse momento, quando eu recebo o texto, muito mais eu fico preocupada de como eu vou conseguir resolver, como eu consigo resolver aquele texto em forma de imagem.
E não necessariamente o meu primeiro objetivo ou o meu foco é a educação, sabendo que o resultado de um livro e do que está como contexto e como eu coloco a imagem ali, no final vai ser de utilidade para os pais ou para a criança ou para o próprio adulto, porque muitas vezes os livros infantis, eles são tão complexos, falam de temas que levam a tanta complexidade, às vezes como a morte, como o nascimento, né, de coisas do complexo do humano mesmo. E mas eu mais ou menos penso, mais ou menos a minha principal preocupação é claramente, assim, logo nesse primeiro momento, é de como eu resolvo isso artisticamente, assim, tecnicamente, como é que eu represento essa imagem. E aí, por exemplo, eu estava ilustrando um livro didático. E esse livro didático vem com muitas especificações, né? Precisa ser desse jeito. Mas tinha liberação para algumas páginas que eram de abertura das unidades e dos temas que tinham um pouco mais de liberdade artística. E dentro disso eu pensei que o pedido era que uma criança interagisse com números. E aí eu fui pensar de números voando e tal, mas eu achei uma imagem tão clichê, aquela imagem tão primeira imagem, né, que vem na cabeça da gente, assim, de livros didáticos daqueles que chegavam para nossa geração, que eu falei, não é possível, né, que eu vá colocar crianças voando, assim, porque essa é a imagem daquele livro dos anos 90 que eu usei na escola. E não é isso. Então eu coloquei um menino que estava lavando o uniforme de futebol dele, porque eu queria comunicar outras coisas para além de interagir com números. Então era ele como se ele estivesse torcendo a roupa e as outras camisas do time de futebol já estavam estendidas. Então os números estavam nessas camisas. Então essas camisas estendidas estavam com a numeração, então era uma forma de interagir com os números, porque era do time de futebol dele e que as camisas carregam isso, mas eu também estava comunicando outras coisas, que é colocar o homem também numa posição de que pode fazer as coisas para si mesmo e que pode cuidar. Então eu queria comunicar outras coisas. E aí, nesse momento, em determinadas coisas, como isso, eu penso na educação, mas eu acho que quando é uma coisa que fala muito comigo, vai mais no caminho da poesia mesmo, assim, do que eu libero como poesia, assim, não tão preocupada de que no final seja educativo, não, assim, como vai ser utilizado de forma educacional, apesar de eu saber que o livro por ele mesmo, né? Ele já tem esse caminho, ele já fala isso, ele já traz essa possibilidade ou inúmeras possibilidades, né? Agora, a gente falando aí nessa questão, eu me lembrei do que o Marinho estava falando anteriormente, e essa foi uma das coisas que me chamaram bastante atenção no livro, Marinho, que é o papel ali do pai com a filha. A gente não vê outras personagens como mãe, avós, animais de estimação, como é comum nas histórias infantis, né? A gente vê a figura do pai e a figura da filha. Agora, não é uma figura paterna tradicional da família tradicional. Você vê um pai que tem a sua figura paterna, mas também essa figura, essa imagem social, esse arquétipo é ligado à mãe. E aí você vê o pai fazendo bolo com a filha, você vê o pai lavando os pratos com a filha, coisas que no imaginário popular, coisas que nos papéis sociais tradicionais, a gente vê que não são atribuições paternas, mas você traz isso para mostrar também à família, às crianças, que há essas novas configurações, ou essas diferentes, se não novas, diferentes configurações. Não, total. Acho que é bem isso que você disse, é bem isso que a Rebeca disse também, é mostrar que já que a gente tem levantado tanto essa bandeira, digamos assim, tem algumas expressões que às vezes o pessoal não gosta, assim, acha meio extremamente tipo assim, dessa paternidade ativa, nova paternidade e tal, mas dessa paternidade presente, eu acho que isso tem que
essa paternidade presente pode estar presente na nossa vida de várias formas, né? E eu acho que para aquela coisa que a vida imita a arte imita a vida, então é isso. Eu acho que a partir do momento que você, digamos, você tem e como você falou, como um lance de ferramenta até educacional, no sentido até da própria criança. Fala, pô, não, tá vendo? O pai pode cuidar, o homem é apto a tomar conta integralmente de uma criança, sabe? Que pode parecer a maior besteira, mas para muitas pessoas isso daí não tá muito Não longe é da uma realidade. realidade. Então, logo que eu me tornei pai, eu conversava aqui com o meu companheiro, eu falei assim, não, para mim uma das missões é que não que eu esteja achando que eu vou ser pai solteiro, mas eu quero aprender a ser pai de uma forma que eu não dependa da minha companheira, de mais ninguém, para tomar conta dela. Eu quero ter essa independência. E aí, ao mesmo tempo, isso você acaba chamando a atenção das crianças, porque eu acho que tem crianças que realmente têm pais que não podem, ou então, de certa forma, se abstêm, que é uma coisa super comum também, infelizmente. Ao mesmo tempo, digamos assim, fortalecer esse lado e nem que seja dar uma cutucada também, né? Naquele pai que, de repente, é aquele pai que às vezes não faz, de repente, não é o cara presente, mas de repente esse livro vai cair na mão dele para ele ler para alguma criança, para o filho dele, para a filha dele. De repente, não deixa de ser uma cutucada mesmo, né? Uma leve crítica, assim, de, porra, você é capaz sim, né? Pode cuidar da criança, né? Tá vendo que a Lia está dizendo aqui que é a paternidade ativa, né, Lia Pérez? Pai não, pai não Ajuda. ajuda a mãe, e sim participa. Né? Sim, é um processo de parceria, né? Não é não há claro que, por exemplo, aqui em casa existem algumas situações com minha filha que Jéssica, minha companheira, se sai melhor, tem outras situações que eu me saio melhor. Eu acho que o processo da parceria tem a ver com isso, né? De Sim. entendimento de algumas diferenças. Eu não tô, mas é isso, não tem essa coisa dessa que o cara vai. É um momento que o cara faz questão de ser muitas vezes subserviente, sabe? Aquela subserviência estratégica para poder se esquivar, né? É preciso participar em todo o processo. Então, agora, como é que é você, quer dizer, como é que foi para a Olga, assim, foi retratada? Ela comenta sobre isso, como é que é para a criança saber que é dela que está falando? Oh, ela foi até engraçado esse diálogo em casa porque ela gostou, porque foi um dos primeiros, logo depois que Rebeca topou o livro, teve aquela pergunta: você quer que o pai e Olga sejam a cara de vocês? Ou quer que ser, ou posso criar um personagem e tal? E aí a gente foi dialogamos. Eu falei, pô, não, acho que pode ser um personagem que tenha mais a cara, tipo assim, uma família negra, que tenha mais a cara da Bahia e tal. E aí Rebeca deu cores e formas. E foi engraçado porque a Olga, ela criou uma expectativa que a Olga tivesse a cara dela. Tanto que ela fala, você gostou do livro? Eu gostei. Mas ela sempre ficava um pouco reticente, assim. E eu falo, mas diga, se você não gostou, se você tem alguma questão, fale, eu não vou ficar chateado, eu quero que você me diga a verdade, né? Aí ela, não, porque a Olga do livro não é igual a mim e tal. Rolou esse papo, rolou esse Mas eu papo. falei, né, com você antes. Sim, sim, total. Aí eu até pensei, pô, se rolar um segundo livro, eu acho que eu até vou fazer a Olga, mas a cara de Olga, digamos, da minha Olga, né? Aquela coisa também de pai bobo, assim, né? Não vou satisfazer esse desejo. Mas, mas é isso, mas de modo geral ela gostou sim, né? E a galera pergunta às vezes na rua, né? Quando, não, você quer a Olga, tal, não sei o quê, quando eu tô passeando com ela, encontro algum amigo, alguém que esteja por dentro, sabe? Aí ela fica assim, mas é uma criança também, né? Ao mesmo tempo que a sensação que eu tenho que é, ao mesmo tempo que ela acha super, eu acho que ela já entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Não se prende muito. E como é para Mabel isso? Ter suas ilustrações, eu não sei se você comenta com ela, filha, olha tal essa imagem aqui, pai, ela se identifica. Sim, eu compartilho tudo com ela. E ela é mais ou menos o meu termômetro, assim, para eu saber
aquilo que eu queria comunicar tá comunicando, né? Porque, como eu já falei, o desafio maior é você fazer com que esse texto escrito seja representado pelo texto, o texto escrito seja representado por essa imagem que fica na minha responsabilidade e que ela avance mesmo, seja uma imagem que, para além do ilustrar, né, para além do representar esse texto. E aí eu faço as imagens e trago sempre para casa, em todos os meus trabalhos, né? Ou eu estou fazendo aqui, se eu faço de madrugada pintando, de manhã eu mostro para ela. E aí, filho, o que é que você achou? Ela fala, lindo, mamãe, lindo. E aí, Olga, quando eu mandei a primeira imagem, foi nesse momento que ela falou, mas eu não conheço Olga. Eu mandei a primeira imagem para o pai dela e pedi que ele mostrasse a ela, porque eu estava no ateliê, né? Eu trabalho no ateliê fora de casa para poder ter concentração. E aí eu mando as imagens de foto para o pai dela mostrar para ela. E foi nesse momento que ela disse: mas eu não conheço Olga. E aí eu mandei um áudio: calma, filha, você vai conhecer. E eu já tinha contado para ela a história, eu já tinha lido, né? Porque eu fico lendo várias vezes. E aí, quando o livro estava todo completo, eu trouxe todas as ilustrações para casa. E aí botei as ilustrações no chão da sala, sem ordem mesmo. E aí ela foi interagindo. Ela foi falando, mamãe, ela aqui fez uma cabana e eu tava com muita dúvida, que foi essa imagem aqui, que inclusive eu tô com ela na mão. Eu tava com muita dúvida de que se essa imagem... Cruzeiros originais, hein? Eu tava com muita dúvida se essa imagem representava, se ela enxergava que era uma cabana feita de lençóis. Ela disse, mamãe, ela tá numa cabana, não é? Que a gente fala que é uma cabana aqui, né? E aí eu falei, passei. E aí minha tia falou, minha tia adulta já, né? Falou, eu achei que era uma cortina, que ela tava embaixo de uma cortina. Mas toda criança vai saber o que é uma cabana de lençóis. Sabe? Porque toda criança ama isso, assim, pendurar coisas e ficar embaixo de cabana. E quando Mabel soube exatamente o que era, eu representei como eu imaginava, assim, e tá funcionando, essa tá funcionando. Então eu fui trazendo para ela todas as imagens. E aí, quando eu coloquei no chão, ela foi falando, mamãe, ela foi pra praia, eu também quero ir pra praia, mas tem que acabar o coronavírus. E aí a gente ia interagindo com tudo. E eu, você gostou, filha? Gostei, tá lindo, mamãe. E ela é muito inteirada também nas coisas, né, de arte, porque ela vive isso aqui 24 horas em casa. E aí ela realmente é meu termômetro, assim, de deixa eu ver se essa imagem funcionou, sabe? Por ela só, sem o texto. Eu acho que funcionou super. Todas essas imagens, assim, você, tanto lendo o texto quanto vendo as imagens, você tem toda a visão da história de Olga, né? Eu achei incrível. Eu preciso dizer também, por exemplo, ao pessoal aqui, vocês conseguem baixar esse livro de forma gratuita na bio de Marinho, né, Marinho? Como é que as pessoas podem baixar isso e ter acesso a isso? Isso, tem o www.fiquemcasaolga.com, que dá para você baixar o livro. No site também, acabou que a gente nem falou ainda, mas tipo, tem um audiobook, que foi, digamos assim, um pedaço complementar do projeto, que tem a ver também com esse processo de inclusão e também de aproveitar e de, digamos assim, incrementar o projeto através dessas redes sociais, seja a rede social YouTube, seja essas plataformas de streaming. Então, quem quiser ouvir o Fica em Casa, Olga, pode acessar tanto o YouTube como Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcast. E para ser trabalhado de repente em sala de aula ou em algum outro local, o audiobook pode ser baixado também no mesmo site, fiquemcasaolga.com. E aproveitando, falando do site, quem gostou, o projeto foi financiado através do programa de Blanc, mas quem gostou do projeto, se encantou, se sensibilizou e tiver a fim de deixar uma contribuição também para o autor e para a ilustradora, tem a forma de fazer uma doação, fazer aquela graça financeira e mandar
e mandar uma doação para nós aqui, para colaborar com o nosso processo. Né? Beleza. Isso tudo as pessoas podem encontrar lá no site www. Repita, por favor. Isso mesmo, dá também para tem a parte ali, a parte final ali é uma sessão de contatos, então quiser bater um papo, chamar a Rebeca Silva para novas parcerias, é só escrever ali que a gente está para jogo, né, Rebeca? Chamar para novos trabalhos. Vou escrever aqui para quem quiser ver depois. Então, pessoal, enquanto a Rebeca está escrevendo aí, eu vou fazer um comentário e eu já vi que a Rebeca disse, né, que lê para a Mabel. Agora, quanto a você, Marinho, você lê muito para a sua filha? Quais as referências que vocês, como pais, né, usam para ler para as crianças? A gente conversou em uma outra live com a escritora Emília Nunes, que faz livros também para crianças, né? E foi uma live super bacana, e ela contou essa história para as pessoas que estavam ouvindo. Ela gosta de fazer lives também, contando essas histórias. Vocês leem para seus filhos? Quais as referências de leitura para crianças que vocês têm, além do Fica em Casa, Olga? Olha, desde que Olga entrou nessa fase assim das leituras, eu não tenho, por exemplo, uma escritora, um autor assim, o que fluiu muito mais, por sinal, eu tenho a gente tem aqui desde do livro de Emília, como do fio do cabelo até a ponta do pé, que Olga recebeu de presente. A gente tem o livro de Emicida, que eu esqueci o nome agora. Amoras. Aí tem Amoras, aquela que a criança fica com medo, assim, do escuro e tal. É Amoras. E aí, o fio do cabelo, a ponta do pé, de Emília Nunes, né? Isso, de Emília Nunes. E aí a gente tem livros que a gente ganha de presente, tem livros que é uma coisa bem clássica também, às vezes a gente está ali, naquela época que de vez em quando ia no shopping, aí normalmente, por exemplo, tem aquele feirão ali, um monte de livro, aí você começa a folhear. Livro brinquedo. É isso, aquele livro. E é bom que também é um bocado de livro por um preço super acessível, né? Então você fica assim, não, deixa eu ver se eu acho algum livro aqui bom, porque também tem, que vale a pena. Então, nosso processo é bem esse, assim, eu nunca, como eu falei, eu sou novo nesse universo da literatura infantil, então eu nunca parei necessariamente para estudar, por exemplo, nenhum autor ou autora, ou dizer assim, porra, tenho essa daqui que é a minha favorita. É um processo muito mais fluido mesmo do que acaba chegando pra gente, pra gente e o que acabo comprando assim mesmo na rua, por olhar, simpatizar e trazer. Enquanto eu estava lendo o livro de vocês, eu fiquei pensando nos livros que marcaram assim, a minha infância na escola. E eu me lembrei de dois livros que eu falo agora deles, que penso neles e eu vejo as imagens deles. Que foi um livro chamado A Margarida Fiorenta, não me lembro quem era a autora, e Mimi, o Gato do Pulava em Sapato. Então, tem umas imagens desses livros e as histórias desses livros. Alguma coisa assim também do passado de vocês que traz aí essa vontade de recriar essas histórias possíveis? Eu tinha um livro que se chama, um livro que a igreja Testemunha de Jeová entregava, que se chama Meu Livro de Histórias Bíblicas. E era um livro, ele é grosso assim, capa dura, mas ele é super ilustrado assim. Mas eram imagens meio realistas. Mas eu viajava muito naquelas imagens. E desde criança eu dizia que ia ser desenhista, então eu viajava naquelas imagens. Assim, eu amava esse livro, meu livro de histórias bíblicas, que era um livro entregue pela Igreja Testemunha de Jeová e que eram ilustrações que eu viajava muito. Então, assim, quando eu penso em livro ilustrado, que eram uns leões, umas coisas assim, umas imagens de paisagens maravilhosas, de pessoas lindas, incríveis, assim. E um livro que me marcou muito, que era um livro mais assim, mais para infanto-juvenil, foi Meu Pé de Laranja Lima. Então, foi um livro que eu chorei tanto
tanto, tanto, tanto fazendo essa leitura e eu não esqueço mesmo, assim, E Olhinhos de Gato, que eu acho que é de Cecília Meirelles, que também já é um livro infanto-juvenil, que não era um livro tão cheio de ilustrações, mas que eu já fazia essa viagem, assim, de imaginar como seria uma imagem para isso. Então, eu desenhava as páginas todas dos livros. E para Mabel a gente tem muita coisa variada aqui. A gente tem Eva Funari, tem. Inclusive, a gente comprou um livrinho para ela essa semana que chegou, que se chama A Vida Não Me Assusta. Uma junção de um trabalho de Eva Jones, e agora eu não me lembro o nome de quem escreveu o poema, com os trabalhos de Basquiat. Basquiat foi um grafiteiro dos anos 80, ele fazia grafite, 80, 90, início dos anos 90, e ele foi muito conhecido porque quem levou ele para as grandes mídias e para as galerias foi Andy Warhol, né? Que é um cara muito conhecido já da pop art e tal. E aí Andy Warhol levou ele para as galerias e foi a primeira vez também que o grafite teve esse posicionamento para a galeria. E Andy Warhol tem um trabalho bem sujo, bem de rua mesmo, assim, sujo no sentido de muitas cores misturadas, pretos, caveiras, monstros e vermelhos que parecem sangue. E aí a gente deu esse livro para ela, que era para criança. Na frente tem um dragão, que seria para ser um dragão. E aí dentro tem algumas imagens de Basquiat integradas com essa poesia. E aí ela olhou, folheou todas as páginas e eu falei, e aí, filho, o que você achou? Aí ela, não gostei. Ela disse que não gostei. E o pai não gostou por quê? Porque o dragão que estava na frente não parece um dragão, é um dinossauro. Porque ele era um dinossauro e não um dragão. E aí a gente não tinha feito uma dedicatória para ela, né? E aí eu falei, vou fazer uma dedicatória agora. E aí eu coloquei para Mabel, nossa inspiração na vida. E aí eu expliquei que a gente deu esse livro para você e eu estou escrevendo essa dedicatória depois de se entregar, e você disse que não gostou do livro, mas eu tenho certeza que você vai mudar de opinião a algum momento da sua vida. E aí eu assinei e o pai assinou também. E a gente super se identificou com o livro, né? Porque tem referência do grafite, que o pai dela faz grafite. E ela já teve uma outra impressão do livro, claro, que é dela, da vivência dela, do que ela tem já experienciado no mundo, né? E é isso mesmo. Márcio, só voltando à pergunta da referência, uma outra referência muito boa, que acho que até vale deixar registrado, é o site Leia para uma Criança, que é daquele programa do Itaú de distribuição de livros. Já que esses livros terminam sempre no piscar de olhos, eu mesmo já me inscrevi várias vezes, são livros lindos, normalmente já foram várias coleções. E aí hoje em dia tem a opção de você baixar em PDF também, e aí você lê na tela do celular. Não acho das melhores ideias, já que a criança hoje em dia já tem já acaba tendo muito contato com tela, mas de vez em quando eu gosto para poder, digamos, ter alguma novidade, alguma coisa para ler de diferente em casa, assim, nessa hora. Pessoalmente aqui é bem clássico, assim, da hora de dormir. E tem alguns dos livros do Leia para uma Criança, desse programa do Itaú, que são hoje em dia, que são levemente animados. Então tem um efeito sonorozinho, e é legal que é tudo... É isso. Não tem nenhuma... É uma leve animação, mas não é uma proximidade com o desenho animado. Então a criança não vai se ficar super excitada ali naquele momento de dormir, mas sim tem um leve movimento, tem um efeito sonoro para deixar ela um pouco mais ambientada, sabe? E eu achei o projeto, esse desdobramento do projeto do próprio PDF ali para essa brincadeira aí do livro animado, que na verdade era uma coisa que eu fiquei com muita vontade na época de fazer, até conversei com a Rebeca, mas não tinha, a verba não cobria a animação do projeto, né? Mas é algo que tipo tá na mira também para um próximo momento, né? Tem sempre que pensar nos projetos futuros, porque esse livro, esse primeiro projeto que você está dando muito certo, é um livro bem bacana mesmo. E aí, me surge
uma pergunta que eu não fiz anteriormente, vou fazer agora. Como é que surge aí a parceria de vocês dois? Como é que vocês se encontram para juntos fazerem esse? É muito doido esses processos da pandemia, né? Que ensinou muito esse processo foi algo, essa parceria com a Rebeca foi, eu acho que foi muito atípica, assim, acho que tanto para mim quanto para ela, né? E assim, poxa, eu tô morando em Salvador, voltei a morar em Salvador em 2018, depois de passar quase 10 anos morando em Florianópolis. E ainda tem um núcleo de amigos, do pessoal que trabalha com arte, com produção cultural. E aí, quando veio esse livro, eu escrevi o livro, depois eu falei, porra, quem é que vai ilustrar? E queria alguém que realmente tivesse que tivesse um traço que me encantasse, que eu achasse que casasse bem com a proposta. E aí que um amigo indicou Rebeca, Anderson AC, que é artista visual também. E por coincidência, a Rebeca, sem a gente saber, tinha trabalhado com minha companheira em um processo de oficina, não foi, Na mesma Rebeca? semana, praticamente. Na mesma semana. Quando eu mostrei assim, eu falei, É. ó, nega, eu achei aqui ó, a ilustradora, tal, não sei o que. Quando eu mostrei para a Jéssica aqui em casa, ela, foi com ela que eu trabalhei, que eu vou trabalhar, sabe? E aí foi assim, tipo assim, e aí eu mandei o texto, a gente nunca se encontrou presencialmente, a gente não se conhece presencialmente, a gente é bastante WhatsApp, a gente Google Meet e tal, e assim foi rolando, velho. Projetos da pandemia, né, Rebeca? Projetos da pandemia mesmo, porque realmente, e para mim também foi super legal, porque eu falei, como assim, né? A mulher, a companheira dele fala comigo na mesma semana e a gente resolve um trabalho juntos e praticamente poucos dias depois a mesma família entra em contato comigo para fazer uma outra coisa. Isso foi muito legal assim para mim. Eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, porque era um trabalho que comunicava uma coisa que eu queria falar também, né? Que é esse desafio de você estar com uma criança dentro de uma casa, ilimitado mesmo, e não ter áreas de lazer. Então, para mim, assim, foi tipo, olha, vou poder falar disso de algum jeito, né? Assim, alguém comunicou que eu gostaria de ter comunicado, assim, mesmo em palavras, que na verdade eu já vinha refletindo muito sobre isso, mas foi completar mesmo uma necessidade de fala de vivências, né, com a criança, experimentar essa experiência de tá vivendo uma loucura mundial e criar uma criança e para que ela esteja saudável emocionalmente também, que a gente tente estar o minimamente saudável. Então é um desafio muito grande. Eu imagino. Eu fiz três enquetes. Quando a gente vai fazer live, a gente pode fazer duas, três enquetes. E aí eu perguntei ao pessoal se eles achavam que através da literatura, né, as crianças poderiam, os pais poderiam ajudar os filhos a superar esse momento. 100% das pessoas disseram que sim. E aí eu fiz outras duas perguntas que foram as seguintes. As crianças da família dos nossos seguidores gostavam de ouvir histórias. 73% disseram que sim e 27% disseram que não. E a outra pergunta foi: você lê para as crianças da sua família? E aí vem uma questão que eu fiquei meio assim, né? Que foram 53% das pessoas disseram que liam. E 47% das pessoas disseram que não liam. Então você tem aí crianças, 73% dessas pessoas que responderam disseram que as crianças gostam de ouvir histórias. Mas 47% delas dizem que não leem para as crianças. E aí, como é que a gente resolve essa história? Vocês como pais, eu acho que vocês deram uma solução, né? Que disponibilizar o audiolivro para a criança poder chegar lá na internet e ouvir a história dela, né? Com a imagem. Como é que a gente resolve isso com os pais e os responsáveis das crianças? Leiam mais? Leiam mais Olga? Cada Olga das crianças? Eu, particularmente, sou muito amante de pegar, sabe, no livro, de cheirar as páginas, de virar as páginas. Eu gosto disso, eu gosto da matéria livro, sabe, do papel e dessa matéria. Então,
no dia a dia, realmente, eu tenho um desafio, principalmente agora que eu sou mãe, agora há 3 anos que eu sou mãe, de ter esse tempo para ler, porque as tarefas diárias são muitas. Mas a leitura da hora de dormir, assim, é essencial para a gente. Então, às vezes agora mesmo nós estamos na Borboleta Chique, que já foi lido mais já foi lido mais de 10 vezes. Ela sabe todos os passos da Borboleta Chique. E eu queria ler uma outra coisa com ela. Quero ler outra coisa com ela, mas ela quer a Borboleta Chique. Então eu acho que tem a ver mesmo com o dia a dia da gente, que acaba as crianças ficando muito nas telas mesmo. É uma coisa que a gente tenta o mínimo possível aqui em casa, mas é como é possível para cada família, né? Porque cada família também tem os seus desafios, cada família tem as suas tarefas, as suas necessidades, né? E cada família tem um formato, então é difícil também a gente dizer assim, julgar por que não lê, por que lê, né? Eu acho que também tem esse caminho de que a gente culturalmente, educacionalmente também existia uma falha na educação básica inicial, né? Então eu acho que é toda uma organização estruturada mesmo para que a leitura não chegue às famílias, e é isso, assim, eu acho que talvez a leitura não tenha esse lugar de primordial nas famílias por alguns fatores, né? Marinho, você gostaria de colocar? Eu tô vendo que o nosso tempo tá aqui voando já. E passou Sim. assim. Não, é isso, é essa situação que Rebeca disse. Tem a questão da peculiaridade de cada casa, mas tem essa questão do hábito mesmo, né? Se você olhar essas pesquisas sobre hábito de leitura do brasileiro, é muito. O brasileiro não tem um hábito da leitura e, às vezes, e mesmo que. Eu não tenho aqui agora em mente os dados mais recentes, mas, assim, é fato. E se não há esse exemplo de casa dos pais, sabe? Não tem como um pai que não tenha um hábito de ler, ele não vai pegar um livro, não vai comprar um livro para ler para o filho, sabe? Então, porque, por exemplo, além de da gente ler para Olga aqui em casa, é muito comum, por exemplo, às vezes ela chega na casa da minha mãe, ela pega alguma coisa, agora ela está começando a entrar na fase também de revistinha em quadrinho. Aí ela pega uma revistinha em quadrinho e leva lá para a avó e pede para a avó ler, porque ela já tem essa ideia que um adulto lê, aquela que é até a brincadeira do Itaú, né? Leia para uma criança que um adulto pode ler para uma criança, e que isso faz parte do dia a dia, entendeu? Então, se você não tem um hábito, nenhum adulto, o adulto que não tiver o hábito de leitura não vai partir para ler para uma criança, e a criança aqui não está acostumada a ter esse tipo, digamos, de atenção, esse tipo de divertimento, de passatempo, ela não vai requisitar, entendeu? Eu tô vendo que a Rebeca teve um problema aqui, ela caiu, né? E O que, Márcio? Desculpa. a Rebeca teve um probleminha aqui e ela caiu da live. E aí, mas de qualquer forma, Rebeca, muito obrigado pela participação. A gente volta aqui rapidinho, né? Pois é, então eu acho que. Vocês estão conseguindo me ver? Chamei aqui Rebeca. Aqui. Rebeca. Voltei, superaqueceu o telefone. Mas a gente volta então para assistir. Agora foi o Marinho que caiu, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu amei conversar com vocês aqui. Eu estou vendo que as pessoas estão dizendo aqui para a gente ler mais para as crianças, que os filhos gostam muito, né? A Mipaf está dizendo estimulem os dois filhos, mas ela aderiu mais. Eu estimulei os dois filhos. Mas a menina que ela disse que tem muito orgulho, né, da filha, que a filha lê muito. Então, muito obrigado a vocês que participaram aqui da nossa conversa. Obrigado por você, Rebeca e Marinho, disponibilidade em seus tempos, aí, o tempo de vocês, né, para conversar com a gente.
Obrigada Obrigado, também. Thales, por estar aqui. Obrigado a todos e todas. Um grande abraço. Essa live vai ficar gravada tanto aqui no nosso feed quanto no Spotify e no Quer YouTube. vir aqui? Podem ter acesso e compartilhá-la. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, valeu, Obrigada. Márcio. Tchau, Obrigada a Rebeca. todas. Tchau, Tchau, tchau. Eu posso Marinho. ouvir o Marinho, mas não estou conseguindo te ver, Marinho. Eu Ah, vejo é? ele. Eu vejo. Então tá. Você tá vendo ele? Tá. Então tá bom. Um Sim. grande abraço para vocês. Valeu, Tchau. galera. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até